Tá ótimo. Bom, então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, né? É uma pena não estar pessoalmente, mas de qualquer forma é uma honra o convite e uma honra poder falar um pouco de filosofia com vocês, né? Bem, a minha proposta hoje é apresentar para vocês uma discussão que surge na modernidade e que corresponde ao que a gente costuma chamar de o segundo giro epistêmico da filosofia, né? A gente costuma classificar os momentos filosóficos em um período onde a discussão era marcada por uma preocupação ontológica, né, que corresponde ao período clássico e caminha pela Idade Média adentro. Depois, com a modernidade, nós temos a chamada filosofia da consciência, onde a principal preocupação é tentar estabelecer os limites do conhecimento e do saber a partir da consciência, a partir do que nós, seres humanos, podemos saber sobre as coisas. E um terceiro giro que é caracterizado pela filosofia da linguagem, que é o momento em que todas essas questões elas passam a ser caracterizadas e definidas a partir da linguagem, né? Então, o momento que a gente vai analisar aqui agora é justamente esse período da modernidade, esse momento em que a filosofia se volta para a consciência, né? Bem, uma história que eu sempre costumo contar é que a modernidade ela traz esse diferencial de trazer o ser humano para a cena filosófica, né? Durante muito tempo, a filosofia ela é marcada, sobretudo durante todo o período da Idade Média, ela é marcada por uma produção de conhecimento e uma produção de saber que tinha como fundamento uma entidade transcendente. No caso da Idade Média, claramente uma entidade transcendente que correspondia a um Deus, né? Então, toda a verdade dos nossos enunciados sobre o mundo, sobre os fatos, sobre as coisas, ela estava respaldada num conhecimento acerca da própria divindade ou de uma possibilidade de nós reportarmos o nosso discurso a uma divindade que nos criou a sua imagem e semelhança, né? Quer dizer, para tentar deixar isso mais claro para vocês, né? É como se de alguma forma nós tivéssemos sido criados de tal maneira que o nosso pensamento, as nossas ideias reproduzissem o modo como o mundo se apresenta, né? E se nós nos perguntássemos como isso é possível, a resposta seria porque o mesmo ser que nos criou também o mundo e gerou em nós essa possibilidade de correlacionar nossos pensamentos a um modo como as coisas se apresentam no mundo, efetivamente, né? Bem, com o final da Idade Média, o início do Iluminismo, todas essas questões e todo esse fundamento divino que se reporta não apenas ao conhecimento, mas sobretudo ao modo como nós devemos agir, começa a ser questionado, né? E com isso nós temos então toda uma série de enunciados que clamam por alguma justificação ou fundamentação, né? Eu costumo gostar de mencionar nesse momento um texto literário que fala muito dessa situação, né? E que nos revela de uma forma bastante teatralizada, bastante envolvente, o modo como toda essa revolução se dá na nossa maneira de pensar. O texto é O Nome da Rosa, eu não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, eu indico, ardorosamente, né? É um texto muito bem escrito e que revela um profundo conhecimento filosófico também, né? Então, no Nome da Rosa, nós temos uma situação de uma crise dentro da igreja e está sendo criado uma reunião, está sendo gerenciada uma reunião com vários representantes da cúpula da igreja para tentar solucionar essa crise, né? Esse encontro está sendo realizado na Itália e vários
líderes religiosos, representantes religiosos de várias partes da Europa estão indo então até esse local onde o encontro se realizará. Só que paralelamente a isso, no mosteiro, no grande mosteiro onde esse evento vai ocorrer, começam a ocorrer também assassinatos, né? E os que viviam no mosteiro, então, resolvem aproveitar o fato de que ali estão os principais representantes da Igreja Católica para solicitar uma ajuda para desvendar aqueles assassinatos, né? Bom, esse é o pano de fundo da história, né? E aí nós temos, marcando esse elemento que eu gostaria de trazer para vocês, né? A chegada dos representantes religiosos, né? E a chegada que nos interessa é a chegada de Guilherme, especificamente, que está vindo do Reino Unido, né? Do atual Reino Unido, que é uma ilha, né? Como vocês sabem, e que, de alguma forma, então, produziu uma forma de saber muito peculiar e muito distinta da forma de saber que estava sendo produzida no continente, né? Guilherme, ele é acompanhado por um aprendiz um jovem aprendiz, né? Ele está fazendo uma formação religiosa, mas a ideia é que ele é sobretudo um aprendiz, um jovem estudante, né? E enquanto ele está passando, ele está acompanhando Guilherme vai fazendo uma série de pronunciamentos que ao jovem parecem muito estranhos. Ele diz, por exemplo, ele vê uma mata, né? Amassada, e ele diz: por aqui passou o cavalo Brunello, né? E o rapaz olha para ele muito assustado e pergunta: mas como assim, cavalo Brunello? Como é que você sabe de tudo isso? E aí ele responde para o jovem de uma maneira que nós, parafraseando outro autor, né, nós poderíamos dizer, ele quase responde: é elementar, meu caro, né? E você já está imaginando aí, meu caro Watson, né? Quer dizer, a questão é a seguinte: essa região é uma região onde os cavalos são de um determinado porte, são cavalos de um determinado tipo, né? E são cavalos brancos, e cavalos brancos geralmente são nomeados como Brunello, com referências, né, a brumas e nuvens e coisas brancas. E dessa maneira eu concluí que por aqui passou esse cavalo, né? O rapaz acha aquilo tudo muito estranho e segue caminho, né? Quando ele chega com Guilherme no mosteiro, então é feita a reunião e os representantes do mosteiro falam dos assassinatos e pedem que aqueles líderes religiosos de alguma forma se reúnam ou parem para pensar e fiquem ali, né, encerrados nas suas respectivas celas, né, na sala do concílio ou na sala do concílio, e pensem sobre quem é o assassino, né? Quem é que está provocando aqueles assassinatos, né? Guilherme, diante dessa tarefa, ele chama o jovem e diz: nós vamos até o local dos crimes. Nós vamos até o local dos crimes, nós vamos verificar o que aconteceu. Todo mundo acha isso muito estranho, porque todos os outros, eles vão para suas respectivas celas e começam a refletir profundamente sobre quem poderia ser o assassino, né? E Guilherme, então, ele tira do seu paletó, né, uma peça que era desconhecida até então pelo jovem, e é o que nós chamaríamos hoje de uma lupa, né? Um óculos com apenas uma parte, e o rapaz pergunta para ele o que é isso, e ele diz: isso daqui é algo que me ajuda a analisar melhor o local, né, e tirar dados que possam contribuir para a minha tentativa de revelar ou de desvendar os assassinatos, né? Bem, eles vão e então seguem fazendo as investigações por todos os locais onde pessoas foram assassinadas e assim sucessivamente. E aqui eu paro a narrativa desse texto, né, e vou tentar introduzir a nossa questão, né?
Guilherme é um representante, como eu já mencionei, do Reino Unido e do tipo de filosofia que se propunha na ilha, né? O tipo de filosofia insular que se contrapõe nesse momento histórico à filosofia continental. O tipo de filosofia que ele desenvolve é o que nós chamamos de empirismo, né? De acordo com uma perspectiva empirista, nós precisamos colher dados empíricos, colher dados da experiência sensível para construir o nosso conhecimento acerca do mundo, né? Só a partir do momento em que eu analiso e eu detecto determinadas informações acerca do mundo que eu poderia então produzir um conhecimento acerca desse mundo. É o que nós chamamos de um processo investigativo que vai gerar inferências. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é a cor e quais são as características de um animal que eu chamo de elefante. Então, se eu me dirijo até a África e investigo, eu vou chegar à conclusão, depois de analisar vários exemplares de elefantes, que elefantes têm uma determinada cor, um determinado tipo de orelha e etc, né? Com o passar do tempo, eu vou à Índia e eu observo um animal muito parecido, só que tem uma orelha diferente, né? O que eu faço nesse caso? Eu concluo que aquela categoria de animais que eu denominei de elefantes, eles têm outras características diversas àquelas que eu supunha serem fundamentais para a sua identificação. E eu posso, a partir daí, ampliar o meu conhecimento. Então, na perspectiva empirista, todas as vezes que dados da experiência sensível diferentes se apresentassem a nós, nós teríamos uma reformulação do nosso próprio conhecimento, né? A consequência desse tipo de pensamento é que eu agora, para produzir conhecimento, eu dependo da experiência. E isso, para os filósofos, sempre foi algo bastante problemático e bastante ameaçador, né? Então, por quê? Porque o conhecimento filosófico, ele reclama para si um caráter universal, né? Isso significa que o conhecimento que é produzido por um determinado filósofo, ele deveria valer em todo e qualquer contexto. Se nós agora temos uma corrente de pensamento que diz que o conhecimento depende de uma verificação sensível, e essa verificação, essa investigação sensível, ela pode ser diferenciada, como no exemplo que eu coloquei, na África ou na Ásia, se nós estamos tratando da catalogação de uma determinada espécie animal, então nós poderíamos dizer que nós não teríamos mais como respaldar uma certa pretensão de universalidade, né? É claro que o conhecimento filosófico, ele não vai discorrer acerca da catalogação de animais, ele vai tentar discorrer acerca de métodos de identificação da verdade, vai tentar condições de possibilidade, né, do nosso proferimento acerca do mundo e assim sucessivamente. São enunciados que são enunciados guarda-chuvas, né, que são condições de possibilidade de outros enunciados e da produção de outros conhecimentos, né? Mas, de qualquer forma, esse tipo de pensamento, ele gerou um grande reboliço no ambiente filosófico e fez com que um filósofo, quer dizer, no primeiro caso, o principal representante da corrente empirista é David Hume, que é um filósofo inglês que nasceu em 1711 em Edimburgo, Reino Unido, né? E em contraposição, o principal representante da contraposição à perspectiva empirista é o filósofo Immanuel Kant, que nasceu em 1724, né, em Königsberg, atualmente uma cidade alemã, né? Bom, Kant, ele considera quase que um escândalo que nós não tenhamos elementos
que possam garantir que um conhecimento é verdadeiro, elementos que possam fazer com que os nossos pronunciamentos acerca do mundo, eles se sustentem para além de uma investigação empírica e vai nos propor adotar como modelo de construção de um conhecimento irrefutável uma certa compreensão acerca das nossas próprias condições de possibilidade do conhecer. Ou seja, para Kant importa menos como o mundo é, efetivamente, como as coisas são em si mesmas, e mais o modo como as coisas precisam ser para que elas possam ser conhecidas por mim. Então, Kant tem 3 obras fundamentais, que são as 3 críticas kantianas: a crítica da razão prática, a crítica da razão pura e a analítica do juízo, que é uma crítica é uma construção sobre o discurso estético, né? E nas 2 primeiras críticas, primeiro a crítica da razão pura e depois a crítica da razão prática, Kant vai justamente tentar explorar os limites do nosso próprio saber. Para Kant, um dos equívocos da filosofia é justamente que muitas vezes o filósofo se leva a falar sobre determinadas coisas que estão para além do nosso próprio conhecimento. Um desses exemplos é falar sobre Deus, né? Quer dizer, nós não poderíamos nos arrogar a possibilidade de falar e conhecer sobre uma entidade que conceitualmente já é concebida como superior a nós, como sendo infinita, sendo que nós possuímos um conhecimento finito e uma existência finita, né? Então ele vai tentar dizer que existe na filosofia uma usurpação dos limites da própria razão, né? Quer dizer, ou seja, existe uma violação dos limites do meu próprio conhecer. Todas as vezes que eu estou supondo, querendo falar de Deus ou de entidades transcendentes, eu extrapolo os meus próprios limites e dessa maneira o meu conhecimento não pode mais ser analisado, verificado ou ratificado, se vocês preferirem, né? Então, esses 3 trabalhos de Kant vão ser tentativas de mostrar e delimitar aquilo sobre o que nós podemos falar, né? Então, num primeiro momento, na crítica da razão pura, o que Kant vai tentar fazer é tentar analisar as condições da nossa própria sensibilidade e as condições do nosso próprio sistema cognitivo para que ele possa caracterizar o que garante a veracidade do nosso conhecimento acerca do mundo, né? Então, a partir daí, Kant vai tentar estabelecer uma série de limites. Por exemplo, a nossa sensibilidade é o modo como nós somos, de alguma forma, tocados pelo mundo, como o mundo chega até nós. Então, por exemplo, a minha visão faz parte da minha sensibilidade, a minha audição faz parte da minha sensibilidade. Então, eu recebo vários estímulos externos, né? Eu percebo vários dados sensíveis e eu, de alguma forma, eu internalizo esses dados, eu os sintetizo. Sintetizar significa reunir dados, de tal forma que eu produza um conceito acerca dos mesmos, né? Então, vamos pensar numa outra metáfora que eu gosto muito de usar. Vamos supor que eu chegasse para vocês e a gente brincasse da seguinte brincadeira. Eu vou escrever uma palavra no quadro e eu vou tapar as letras dessa palavra de tal forma que cada um de vocês vai entrar e vai ver apenas uma letra, tá? Então, vocês vão fazer uma fila e vão cada um entrar e ver uma letra da palavra que eu escrevi. Então, como é que vocês vão saber no final qual é a palavra que estava escrita no quadro? Vocês só têm uma alternativa: entrar, ver qual foi a letra de vocês, sair da sala e ficar esperando o colega que entrou logo depois de vocês e perguntar, então, qual era a sua letra? E aí, dessa maneira, vocês vão passar uma informação para o outro,
né? E vão construir essa palavra, né? É mais ou menos isso que Kant tenta dizer que opera na nossa consciência, né? Nós temos uma captação de dados sensíveis e depois nós reunimos todos esses dados de tal forma que eles estabeleçam entre si uma conexão suficiente para gerar uma unidade. Então, quando eu olho um objeto, como por exemplo uma cadeira, eu não vejo num primeiro momento, num instante em que eu olho, eu não vejo a cadeira. Eu vejo uma madeira, uma determinada coloração, eu vejo um determinado ângulo de uma madeira cortada. Quando eu vou somando segundos de observação, eu vou juntando todos aqueles aspectos daquele objeto que eu estou observando, de forma a depois dizer o que está diante de mim é uma cadeira. É assim que para Kant funcionaria a nossa faculdade de conhecer, né? Então nós teríamos 3 sínteses, uma delas seria uma síntese a partir da qual eu apreendo aquela informação que é passada para mim, no caso do nosso experimento de pensamento aqui, a letra que vocês viram no quadro. Eu reúno todos os dados apreendidos, eu pergunto para o colega qual foi a letra que você viu e vou juntando, e depois a síntese final, que é a subsunção de todas essas informações a partir de um conceito, né? No caso da minha percepção daqueles dados sensoriais, eu vou dizer cadeira. E vocês vão dizer, por exemplo, se a palavra tiver sido pátria, vocês vão dizer pátria, né? Por quê? Porque vocês já vão ter retido a informação, vocês vão ter correlacionado com as outras informações que vocês possuem e vão gerar um conceito. Então, dessa maneira, ele vai dizer que o remeter tudo aquilo que nós percebemos a uma consciência, ela própria unificada, é condição de possibilidade de todo o conhecimento. E compreender esse processo é o que o filósofo pode fazer, é o conhecimento propriamente dito filosófico, que é justamente estabelecer quais são as condições de possibilidade para que nós possamos conhecer o mundo, né? Então, por exemplo, se nós tivéssemos aqui algo que se apresentasse numa dimensão que não é a nossa dimensão, a dimensão da visão humana, passaria desapercebido, nós não conseguiríamos aprender, né? Porque nós temos uma percepção que é tridimensionada, né? Bom, o mais importante para a gente é que isso tem também uma repercussão no plano da ética, né? Então, se no momento em que nós estávamos discutindo aqui a questão do conhecimento empírico, nós chegamos à conclusão de que nós só poderíamos saber se alguma coisa é realmente correta, se nós tivéssemos uma possibilidade de verificar as diversas formas como aquilo ocorre no mundo, no âmbito da ética vai se dar a mesma situação. Para uma perspectiva empirista, saber o que é ético é, de alguma forma, saber o que os seres humanos consideram como correto ou justo no âmbito das suas próprias ações. Então, nós precisaríamos fazer um enorme apanhado de tudo aquilo que nós chamamos virtudes e vícios, para, a partir daí, nós podermos inferir que uma determinada ação é ou não correta. E ela seria ou não correta de tal quando ela promovesse certas virtudes e quando ela minimizasse certos vícios, né? É essa maneira como Hume apresenta a moralidade, e é uma perspectiva que vai ser desenvolvida hoje em dia por diversos autores, né? E foi desenvolvido especificamente, né? A partir do século XIX, já pelo utilitarismo, né? Bem, para Kant, isso é ainda mais dramático, né? O fato de nós termos que recorrer a uma investigação sensível para saber quando uma determinada ação é ou não correta é ainda mais dramático para ele do que a necessidade que nós temos de ter todos os exemplares de um determinado elemento para sabermos, para podermos verificar se aquilo realmente é verdadeiro ou falso. Então, a perspectiva racionalista
também nesse caso, ela vai propor uma outra forma de definição do que é correto, do que é justo ou não, né? Ou, sobretudo, do modo como nós devemos nos conduzir moralmente. E Kant vai fazer isso tentando analisar a nossa própria consciência do agir moral, né? Segundo a perspectiva kantiana, quer dizer, adotando, portanto, aquele mesmo modelo, o que está agora em jogo é saber tudo aquilo que envolve a nossa percepção de que uma determinada atitude, de que um determinado contexto é ou não moral, né? Da mesma maneira que no plano do conhecimento, o que estava em jogo era uma investigação da nossa própria forma de conhecer, né? E agora, então, nós temos uma investigação da nossa própria forma de julgar o que é moral ou não moral, né? Kant vai apresentar para a gente, na sua crítica da razão prática, então, né, ele vai tentar mostrar que todas as vezes que nós estamos diante de um contexto moral, nós nos sentimos compelidos a agir de uma determinada maneira, né? Todas as vezes que nós estamos num contexto efetivamente moral, para Kant, nós nos sentimos obrigados a agir contra a nossa própria vontade ou os nossos próprios desejos subjetivos, né? Isso para ele é um indicativo que essa situação é uma situação na qual nós subjugamos ou nós controlamos a nossa vontade, os nossos desejos subjetivos em nome de algo mais importante, em nome de algo mais forte, que para ele é a própria percepção do dever, né? A própria percepção de que nós temos que agir de uma determinada forma. E essa percepção do dever, para Kant, ela só é possível porque nós, seres humanos, teríamos uma vontade bipartida, uma vontade que é ao mesmo tempo determinada por todos os nossos desejos sensíveis, mas também pela própria racionalidade. E essa razão nos imporia, portanto, o dever de agir de acordo com um princípio da racionalidade. E esse princípio é aquele que, para Kant, faz com que nós nos coloquemos diante de uma situação moral, tendo que agir de acordo com o modo como agiria todo e qualquer indivíduo naquela situação. Isso é o que Kant caracteriza como o imperativo categórico ou o princípio de universalização. Ou seja, diante de um contexto moral, eu não poderia simplesmente seguir as minhas inclinações sensíveis, mas eu teria que me perguntar como todo e qualquer indivíduo agiria daquela maneira. Só no momento em que eu fizesse isso, para Kant, eu estaria expressando minha autêntica natureza como um ser livre da motivação sensível e plenamente racional. Então, Kant vai vincular o agir moral a esses dois conceitos, o conceito de agir racional e de agir livre, né? Então, é só para não ficar muito abstrato para vocês, vamos pensar na seguinte situação. Eu estou indo encontrar um amigo, eu marquei uma determinada hora para encontrar esse amigo e eu estou passando na rua e eu vejo uma pessoa ser atropelada. Eu vejo essa pessoa ser atropelada, o carro não para socorrê-la, segue adiante e eu penso na seguinte situação: puxa, se eu parar, eu vou atrasar. Eu tinha marcado com meu amigo e a gente ia para o cinema e eu vou perder a sessão, ele também, vai ser um caos. Eu quero encontrar o meu amigo, eu quero ir ao cinema, mas algo dentro de mim faz com que eu saiba que eu preciso parar e socorrer aquela pessoa, né? Isso, para Kant, é justamente o que faz de mim uma pessoa livre desses meus desejos subjetivos, o desejo de encontrar meu amigo, o desejo de ir ao cinema, e faz com que eu estabeleça uma nova ordem no mundo,
uma ordem gerada pelo reconhecimento de que naquele momento algo se impôs a mim e que esse algo que se pôs a mim é uma ação que corresponde à ação que todo e qualquer indivíduo deveria adotar naquele mesmo contexto. Então, parar e salvar aquela pessoa é percebido por mim como a expressão de um agir moral determinado por uma possibilidade de universalizar aquela atitude, né? Então, é dessa maneira que a perspectiva kantiana ela vai se impor e vai ser até os dias atuais uma das mais fortes representações do que seria a moralidade, do que seria o agir moral e, sobretudo, do que corresponde a um princípio moral por excelência. Então, essa forma de fundamentação kantiana, mesmo que hoje já nos pareça muito estranho a gente falar de algo que se impõe à nossa motivação sensível e etc., ela pode continuar gerando um critério de identificação adequado para nós sabermos que atitude tomar em contextos referentes ou que dizem respeito à moralidade, né? Então, isso significa que, embora nós possamos abandonar essa forma de fundamentação kantiana que vincula a moralidade à nossa própria racionalidade, à nossa própria liberdade, ainda assim, nós poderíamos dizer que em contextos morais, se nós queremos saber qual é a melhor conduta a se adotar, a forma mais interessante de fazer isso seria nos perguntarmos como todo e qualquer indivíduo, ou como os indivíduos que nós podemos minimamente imaginar, né, construir através de uma razão imaginativa, né, agiriam naquele contexto. E, através desse teatro intersubjetivo, nós poderíamos avaliar as nossas próprias ações como sendo ou não morais, né? Então, com isso, eu fecho esse panorama e só tentando sintetizar o que nós vimos aqui, nós tínhamos uma preocupação inicial e a preocupação inicial era como eu vou justificar o conhecimento ou como eu vou justificar o agir moral no mundo em que a existência de entidades transcendentes é posta em questão e que, portanto, já não fornece mais um fundamento satisfatório para o conhecimento ou para a moralidade. Essa era a questão principal colocada nesse momento que eu estou chamando aqui de modernidade, né? E a resposta desses dois grupos de autores, empiristas e racionalistas, aqui exemplificados por David Hume na corrente empirista e Immanuel Kant na corrente racionalista, para Hume que o conhecimento oriundo da experiência e todas as vezes que nós queremos verificá-los, nós precisamos nos reportar à própria experiência para isso, de tal forma que nós não temos mais fórmulas gerais, universais, princípios ponte que garantam de uma forma a priori a veracidade do conhecimento ou a correção de um agir moral. Na contrapartida disso, nós temos Kant, que é o autor que justamente vai tentar defender que sim, nós temos princípios a priori que gerem tanto o conhecimento como a moralidade, e esses princípios a priori, no âmbito do conhecimento, eles vão se chamar categorias, que são modos como nós estruturamos o nosso próprio conhecer, né? Modos como a própria consciência permite que algo se apresente a ela como seu objeto de saber, né? Então, a partir de uma análise das nossas categorias ou das nossas formas do conhecimento, das condições de possibilidade da produção do conhecimento, nós teríamos então a garantia de critérios ou princípios de verificação do que nós sabemos sobre as coisas, né? E no âmbito da moralidade, nós teríamos também um princípio a priori, e esse princípio ele se reporta a algo que se impõe a uma estrutura da própria racionalidade que impõe a nós uma maneira de excluir
os nossos desejos sensíveis no ato de reconhecimento do que devemos fazer. E esse princípio é chamado o imperativo categórico. E na medida em que nós atuamos de acordo com esse imperativo categórico, nós então estaríamos revelando a nossa própria natureza como seres livres e racionais. Para concluir, eu gostaria de apresentar mais um detalhe que marca essa época, que é justamente, portanto, o recurso a uma investigação da nossa própria natureza, da natureza dos seres humanos, como condição de possibilidade da fundamentação tanto do conhecimento quanto da moralidade. A diferença entre esses dois grupos é que, enquanto Hume identifica a nossa natureza enquanto seres sensíveis, Kant vai identificar a nossa natureza enquanto seres racionais como fator preponderante para restabelecer a possibilidade de conhecimento e do agir moral. Então, com isso eu encerro essa exposição e estou aberta aqui para perguntas, questionamentos e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade.